Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim, querido, estamos aqui mais um dia, Evangelho Genuíno, Professor Gerson, para trazer mais uma meditação acerca das Escrituras. Hoje nós vamos falar sobre Lago de Fogo, o que significa? O que significa em Apocalipse, capítulo 20, verso 14, a seguinte narrativa: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Os termos utilizados são Thanatos e Hades, ou seja, da mitologia grega. Então nós pegamos Thanatos, mortes, e Hades, duas palavras gregas, que serão lançadas no lago de fogo. E esta é a segunda morte. Quando nós falamos de mitologia grega, o deus Hades foi um dos deuses mais importantes do reino Olimpo na mitologia grega. Ele era filho de Cronos e Reia. Ele era o deus dos mortos, dono do mundo inferior, onde só habitavam as almas de pessoas ruins, onde habitavam as almas de pessoas ruins. O submundo de Hades foi conquistado durante uma luta pela tomada do reino Olimpo, que estava sob o poder de seu pai Cronos. A guerra foi realizada contra a geração de deuses titãs. Juntos, Hades e seus irmãos Zeus e Poseidon venceram a Titomaquia. Desta forma, cada um tornou-se responsável pelo mundo. Zeus ficou com a posse do céu e da terra, Hades com o mundo dos mortos, e Poseidon com o domínio dos mares e os oceanos. Além desses, Hades possuía mais 3 irmãs, Hestia, Deméter, que futuramente seria sua sogra e Hera. Então, o autor, ele está utilizando da mitologia grega como uma metáfora para uma condenação a pecadores, a pessoas más, aos injustos, que seriam destruídos. Quando nós falamos lago de fogo, quando nós estamos falando de infernos, nós temos que entender que nas palavras que estão na sua Bíblia, quando você lê infernos, existem várias palavras, uma diferente da outra, mas os nossos tradutores, principalmente dentro da tradução aportuguesada, pegaram a palavra infernos do latim e traduziram todas as palavras do grego que são diferentes, ou até mesmo do hebraico, traduziram tudo para o inferno. Vamos dar um exemplo. Nós temos Sheol, nós temos Hades, nós temos Geena e nós temos Tártaro, que é o abismo. Cada um tem suas definições dentro da originalidade e das suas variantes semânticas de cada palavra. Sheol significa sepultura, Hades, que também é traduzido por inferno, significa sepultura. Geena significa um grande lixão que havia em Israel, que Jesus toma como uma figura de linguagem para a destruição eterna daqueles que quebrantavam ou quebravam os mandamentos de Deus e que viviam uma vida injusta, uma vida má, e que viviam, querido, na iniquidade. Quando nós olhamos, mas a morte e o inferno vão ser lançados no lago de fogo, aqui o escritor está usando um exemplo hipotético, ou seja, eu vou dar um exemplo hipotético para você entender o que significa que a morte e o inferno serão lançados nos fogos. Imagine o seguinte, tá? Isso aqui é um grande amigo meu, Ronaldo, que nos traz essas comparações aqui muito legais. É Ronaldo Gomes, do Analisando a Escritura. Você pode ir no canal dele, que ele também vai ensinar dessa mesma forma e você pode aprender com ele.
Imagine que no seu bairro tenha muitas mortes por causa de criminosos. Aí o governador do seu estado diz que vai reforçar o policiamento para acabar com as mortes. E diz: não haverá mais morte no bairro. Nós vamos jogá-la para o escanteio. Isto quer dizer que o autor está pegando uma metáfora e mitologia grega para afirmar que o mal seria destruído, como a dinastia herodiana, que nós já aprendemos, o Império Romano e seus perseguidores. Ele está usando uma metáfora. Ele está dizendo, a morte e o inferno serão lançados no fogo. Ou seja, o sofrimento que vocês estão sofrendo, Igreja do Senhor, as perseguições, tudo isso vai ser destruído. Estava apontando, estava direcionando, estava definindo o que iria acontecer no ano 70 com a destruição de Jerusalém a fogo, e isso aconteceu na íntegra, se cumprindo. Então, querido, o que o escritor aqui está dizendo é que as pessoas não vão viver para sempre, que vai pegar algo espiritual e metafísico e destruir. Não, ele está apenas dizendo que vai combater aquilo que causa a morte, isto é, os criminosos. Então, quando está dizendo que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, a besta, os falsos profetas, está falando, querido, numa metáfora de que o mal que estava acontecendo naquela geração iria ser destruído. E culminaria isso no ano 70, quando Jerusalém seria destruída a fogo. Lembra do lago de fogo? Lembra do Guiena? Guiena era um grande lixão, que tinha o propósito de queimar lixo, animais, e até mesmo pessoas que não eram dignas de serem sepultadas eram jogadas nesse lixão. Para quê? Para consumir, para destruir. O propósito era destruir. Então, uma pessoa que morre num estado condenatório, ele entra num estado de existência. Ele não existe mais. E a pessoa que morreria num estado salvífico ou num estado de resgate pelo preço do sangue do Cordeiro, pelo preço pago por Jesus Cristo, pelos nossos pecados, nós então seremos ressuscitados. E que essa ressurreição, ela começaria com uma ressurreição espiritual e terminaria com a ressurreição do último dia, que dentro do preterismo se culmina no ano 70, com a vinda de Cristo sobre as nuvens para aplicar juízo sobre a grande Jerusalém. É isso que, querido, o Apocalipse nos ensina e nos dá a entender dentro de uma exegese coerente e racional das Escrituras. E a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse 20, 14. Os termos utilizados são Thanatos e Hades, como nós já falamos. Então, querido, quando nós olhamos para essa expressão, nós devemos estudar o que significa lago de fogo, inferno, sepultura, Sheol, Hades, Thanatos, abissos e assim por diante. As palavras que vão designar. Muitas pessoas têm uma visão errada quando Jesus disse: lançai-os nas trevas exteriores. O que seria, porventura, trevas exteriores? Skototu exoteron, no grego. Aparece 3 vezes no Novo Testamento em parábolas de Jesus e todas estão em Mateus, que diz assim em Mateus 8,12: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e dor de dente, como uma certa irmã falava. Não, ali haverá pranto e ranger de dentes. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Também temos em Mateus 25 e 30 que diz: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 22 e 13. Disse então o rei aos servos: amarrai os pés e as mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes.
O que significa esse pranto e ranger de dentes? O que significa, querido, trevas exteriores? O que Jesus estava querendo dizer com essa palavra? Muitos cristãos entendem que isso seria uma referência ao inferno mesmo, mas nós temos duas problemáticas com isso. Qual? Primeiro, são parábolas apenas. E quando aqueles meus inimigos, diz Lucas 19, 27, não quiserem que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e matai-os diante de mim. Lucas 19 e 27. Olha a expressão, isso é uma parábola. E aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e matai-o diante de mim. Olha, Jesus mandando matar. Mas isso aqui é uma parábola, então nós temos que saber entender o que as palavras estão dizendo. Segundo, espírito sente dor? Espírito sente dor? Sim ou não? Um espírito pode sentir dor a ponto de ranger dentes? O espírito tem um sistema nervoso para sentir, para ter esses sentimentos? Queridos, então nós devemos entender uma coisa. A expressão trevas exteriores que está na Bíblia, na verdade, era um limite de luminosidade de um palácio. Antigamente, os palácios eram iluminados pela luz do sol ou lamparinas. Portanto, fora dos limites do palácio, os lugares eram mal iluminados e escuros, geralmente onde ficavam os mais pobres, tá? Então, quem não era da elite ficava nessas trevas exteriores. Nas parábolas, Jesus ele está falando sobre o reino de Deus. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 8, versículo 11 e versículo 12. Então, quando Jesus está falando que lançai nas trevas exteriores, não é no inferno. Não é no local onde, querido, bicho nunca para de morder, o fogo nunca se apaga. Quando você ver eu ensinar sobre o inferno, você vai entender muito bem isso. Jesus simplesmente está dizendo aqueles que ficariam fora do reino, ficariam nos lugares de trevas, nos lugares não iluminados, não ficariam no palácio, não ficariam no reino de Deus. É isso que quer dizer esse tema. Então, basicamente, mais uma vez, vou reafirmar, o que Jesus está dizendo é que essas pessoas não entrariam no reino de Deus, não entrariam na elite e seriam lançados nas trevas exteriores, fora do reino, fora do palácio celestial. Essas parábolas são uma clara alusão à diáspora dos judeus, que foram expulsos de sua terra sob o triunfo da igreja, ou seja, o judaísmo rejeitou o seu rei, a igreja o abraçou, trouxe para o seu reino, e todos que rejeitaram seriam jogados nas trevas exteriores, para fora desse reino. Não tem nada a ver com o inferno, não tem nada a ver com esse local que você teme, que você tem medo, porque esse local não existe. Esse local geográfico não existe. Porque espírito não sente dor, espírito não queima. O que isso significa? São símbolos de existência e existência. Está no reino, está fora do reino. Está na luz ou está nas trevas. Estar com Deus ou estar na desistência para todo sempre, sendo queimado, sendo destruído, como no Guiena era destruído todos os lixos, todos os animais, tudo aquilo que era lançado no Guiena era com um propósito, que aquilo fosse queimado e fosse destruído e entrasse num estado de desistência, não existisse mais. Essa é a ideologia, esse é o ensinamento de Jesus quando ele fala sobre, a Bíblia fala, e Jesus também, sobre Sheol, Hades, Guiena, abissos, o Tártaro. Fala-se, querido, de palavras que têm cada um seu significado. Hades é sepultura, Sheol é sepultura,
Guiena, o grande lixão de Israel, que simboliza, vamos colocar o lago de fogo, que seria, querida, a destruição. Jesus está dizendo, aquele que não aceitar o meu reino, quando eu vim no meu reino, vai sofrer a destruição. Por quê? Porque Jerusalém seria destruído a fogo. Então Jesus está falando, num momento, sobre uma destruição eterna no âmbito espiritual, mas também está falando de uma destruição física que aconteceu no ano 70, com a destruição da grande prostituta, a grande Babilônia que já aprendemos, a Jerusalém que foi queimado a fogo. Que Deus abençoe a todos. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim. Deixo aqui, querido, a minha indicação, se você quer aprender de forma mais elucidativa, procure o canal Analisando as Escrituras com o nosso amigo Ronaldo, que também é uma das pessoas que tem me ensinado muito. Aconselho você a visitar o canal dele, deixar o seu like. Deixe o like também no nosso canal para que esse canal suba e que você seja abençoado em nome de Yeshua. Amém.